Ainda que um anjo do céu anuncie outro evangelho além do que eu tenho ensinado, seja anátema. É esta a expressão do apóstolo Paulo. A confiança, a segurança que ele tinha de que a mensagem da justificação pela fé que ele ensinava vinha de Deus e que as pessoas deveriam aceitar tal qual o seu ensinamento. Aliás, a palavra anátema quer dizer maldição. Paulo disse, olha, se qualquer outra pessoa, ainda que seja eu mesmo, que ensine outro evangelho além desse que vocês aprenderam, seja uma maldição. Isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 28. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Na semana passada nós estudamos que Deus é justo e justificador. Porque Deus é justo? Ele enviou Jesus e Jesus obedeceu como ser humano. Você sabe que em Tiago, capítulo 1, né, lá ensina que Deus não é tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Então, Jesus veio a este mundo e como ser humano observou a lei de Deus. Observou a lei que Adão e Eva poderiam observar. Observou a lei que Lúcifer poderia observar no céu. Então, Jesus veio a este mundo não para provar que você e eu, que nascemos com natureza pecaminosa, podemos, desde a mais tenra infância, observar a lei de Deus. Porque nós nascemos com natureza pecaminosa. Jesus veio provar que Adão e Eva poderiam ter obedecido à lei de Deus com forças próprias, tais quais eles saíram da mão de Deus. Certo? Muito bem. Então, Deus é justo, por quê? Jesus demonstra que ele é justo porque ele consegue observar todos os mandamentos e ele não comete nenhum pecado, nem mesmo em pensamento. Mas também Deus é justificador. Por quê? Porque Jesus obedeceu toda a lei e não merecia morrer, né? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. É assim que Paulo ensina. Mas Jesus, por não ter cometido nenhum pecado, ele não deveria morrer. E se ele tivesse cometido algum pecado, ele não poderia ressuscitar. Mas Jesus, não tendo cometido nenhum pecado, ele experimenta a morte, experimenta a cruz. Nada ele divisava além da cruz, além da morte. Jesus não divisava a ressurreição. Então, Jesus, ao morrer na cruz, pagou a sentença que todos nós pecadores, se não nos arrependermos dos nossos pecados, haveremos de pagar. Então Jesus oferece a sua morte em lugar da nossa e oferece também a sua obediência. É isso o que está escrito em Romanos 5, verso 19. Esse texto é de capital importância porque diz que pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, para nós sermos salvos, nós dependemos não somente da morte de Cristo, mas dependemos também da sua obediência. Muito bem, na lição desta semana nós vamos tratar a respeito do amor e da justiça, os dois maiores mandamentos, né? Nós vamos tratar basicamente daquilo que Jesus respondeu ao doutor da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas você volta então ao assunto da justiça. Bom, mas a Bíblia, quando trata da justiça, trata sobre 3 aspectos. Primeiro, a justiça imputada, esta que nós acabamos de mencionar, Jesus morrendo na cruz em favor do pecador e cobrindo-o com esta justiça. Lembra o que estudamos sobre o propiciatório, que tem a origem na palavra kafar, que quer dizer cobrir, no hebraico, no Antigo Testamento. Lembra o texto de Levíticos? Então, Jesus morre pelos seres humanos, oferece o seu sangue e pela sua morte, que é vicária, o ser humano então se torna justo, certo? Isto é justiça imputada. A Bíblia também fala da justiça aplicada. Após aceitarmos Cristo como Salvador, Deus nos promove para obedecer a sua lei. Ele nos fortalece, ele nos dirige com o seu Espírito. Mas nós também já mencionamos a justiça aplicada. Quando você pensa na justiça aplicada, você vai pensar no juízo final,
certo? Deus dando a cada um conforme as suas obras, foi o que Jesus ensinou. Mas quando nós tratamos da justiça na lição desta semana, tem que ver com a justiça aplicada no sentido de que o ser humano pode agir em favor do próximo. Pode um ser criado à imagem de Deus passar todo tipo de privação, todo tipo de sofrimento, porque o seu irmão não quer lhe ajudar? É justo que alguém que detenha posses, que detenha condições financeiras, feche o seu coração para não ajudar o seu irmão que tanto precisa? Lembre-se, primeira carta de São João, capítulo 4, verso 20, diz: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Este é o verso para memorizar dessa semana e nós devemos fixá-lo em nossa mente. Como eu posso dizer que amo o meu irmão sem fazer nada por ele? Como eu posso dizer que amo a Deus se não atendo ao meu irmão? Então, nós sabemos que Jesus usou a expressão, falando sobre os 2 grandes mandamentos, E ele disse até que depende toda a lei e os profetas. Então, em São Mateus 22, versos 34 a 40, você tem ali a menção de Jesus falando dos 2 mandamentos. Você também tem em São Marcos 12, verso 30, Jesus respondendo, ao doutor da lei a respeito dos 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E você tem Lucas 10, verso 27, onde o doutor da lei é quem dá essa resposta para Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Bem, alguns pensam que Jesus está trazendo um novo mandamento, que os 10 mandamentos da lei moral, eles foram cancelados, eles foram abolidos. Mas e se eu disser para você que esses 2 mandamentos que Jesus menciona já estavam no Antigo Testamento? Por exemplo, Deuteronômio 6, verso 5, a Shema, lá está a expressão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Aí você fala, pastor, então, e o outro mandamento que Jesus mencionou? Amar ao próximo como a si mesmo. Leia lá, Levítico 19, verso 18. O texto bíblico diz, então, que as pessoas devem amar o próximo. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Eu quero ler um texto que está em Romanos 13, verso 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Resumo. Então, Jesus resumiu a lei, os 4 mandamentos da primeira tábua que se referem a Deus e os 6 mandamentos da segunda tábua que se refere ao ser humano. Jesus resumiu. Lembre-se, o texto diz: depende toda a lei e os profetas. Então, Jesus não veio trazer uma nova lei. E quando o texto bíblico fala de nova lei, ou Jesus fala, novo mandamento vos dou, aí, se você for estudar a palavra grega para este novo aí, é um novo que é algo que foi refrescado, sabe? Algo que foi refeito, recriado. Não é algo que foi criado do nada, do ex nihilo, mas é algo que já existia e que Deus, então, de certa forma, o restaurou. Então, quando Jesus fala de novo mandamento, não está dizendo que Deus está criando algo do nada, simplesmente Ele está trazendo a força de um mandamento que havia declinado e que agora Ele está reforçando, está tornando mais fresco na mente humana, certo? Muito bem. Então, agora, se Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, o texto que acabamos de ler de Romanos 13, verso 9, Paulo resume ainda mais. E isso está de acordo com o que escreveu João. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu, se você não ama o seu próximo a quem você vê todos os dias? E Paulo cita alguns mandamentos da segunda tábua e diz, olha, se há algum outro mandamento, tudo se resume a isto: a amar ao próximo como a ti mesmo.
Isto não é cancelar a lei moral. Isto é colocar a ênfase onde é necessário. Muito bem, aí a lição apresenta então a realidade do jovem rico, né? Que encontra-se com Jesus, e aí está essa questão de observar os mandamentos. Ele diz assim: olha, eu sempre observei os mandamentos, né? São Mateus 19, versos 16 a 23. E Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e você terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem se retirou triste. Na verdade, era uma visão legalista de observância, porque faltou usar os seus bens para ajudar o próximo. Muito bem, a religião verdadeira envolve então ajudar as pessoas que precisam. O jovem rico pensava que havia observado os mandamentos, mas na verdade ele não estava observando. Mas se você lê o texto de Tiago 1, verso 27, lá vai dizer que a religião pura é visitar os órfãos e as viúvas. E você sabe, na lição desta semana, há muitos textos que são apresentados mostrando a respeito do amor ao próximo, não é? São muitos os textos, nós não vamos lê-los, mas você sabe que você que está estudando a lição, que são tantos os textos que mencionam, por exemplo, o Salmo 82, versos 3 e 4, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Miqueias 6, verso 8, ele te declarou, homem, o que é bom, que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. São muitos textos, são muitos salmos que mostram que nós precisamos observar a lei no sentido de que temos que olhar para o próximo. Eu vou falar uma coisa para você. Todos nós sabemos que seremos julgados pelos 10 mandamentos. Mas você deve conhecer a parábola das ovelhas e dos cabritos, lá em São Mateus 25. E você sabe que aquelas parábolas que estão ali, a última de São Mateus 24, que está em São Mateus 24, né, no final do texto ali, a primeira parábola, que fala do mau servo, né? Depois você tem em São Mateus 25 a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e você tem a parábola dos bodes e das ovelhas. E nesta parábola, em que Jesus separa os justos dos injustos, ele diz, olha, eu estava com fome, eu estava com sede, eu era um forasteiro, eu estava doente, eu estava preso, e você me socorreu. Interessante que quando Jesus vai falar do juízo final por meio desta parábola, ele está justamente abordando a necessidade das pessoas demonstrarem amor pelo próximo. E sabe, Jesus fala assim, quando vocês fizerem isto a um dos meus pequeninos irmãos. E eu fui checar lá no Novo Testamento em grego, se a palavra irmãos aparece ali. E aparece mesmo, adelphon. Jesus se identifica de tal maneira com as pessoas que enfrentam necessidades que ele os chama de meus irmãos. E ele considera as pessoas que socorrem o seu próximo nas suas necessidades como justos e que serão salvos. Sabe, esse verso para memorizar que fala aqui, como nós podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós nunca vimos, se não amamos o próximo, a quem nós vimos? Eu tenho que admitir a você, eu uso há muitas décadas esse texto quando vou ministrar a Santa Ceia, o lava-pés. Quando eu vou mencionar para as pessoas a importância da reconciliação, de buscarmos o perdão das pessoas e também de perdoarmos as pessoas. Amor que não tem relação com a vida cotidiana, com o nosso próximo, não é amor. Eu vou falar ainda um texto que está na lição, vou pegar apenas um versículo, São Mateus
23, eu acho que é o verso 23, quando ele denuncia os fariseus ali. Ele fala, vocês devolvem o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, vocês desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia. Sabe, Jesus várias vezes denunciou a falsa religião, sabe? Aqueles fariseus eram tão preocupados com particularidades da lei, e Jesus até falou, mesmo em São Mateus 23, ele falou, vocês correm a terra para fazer prosélitos, e depois tornam essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno que vocês. Ele fala, vocês são sepulcros caiados, diante dos homens vocês parecem pessoas corretas, justas, mas dentro de vocês é como os sepulcros cheios de ossos, né? Assim, religião que é só de não pode, não faça isso, não faça aquilo. Religião com base na salvação pela lei, me desculpe fugir um pouco mais da lição, sabe? Mas você deve conhecer aquele texto de Jesus curando o paralítico de Betesda, né? E ele faz no sábado, né? E as pessoas se incomodam porque aquele paralítico recebeu a ordem de Jesus de levar no sábado a sua maca. As pessoas não olharam para um homem curado depois de 38 anos paralítico, mas olharam para a maca que ele conduzia e que na lei deles, no entendimento deles, nas tradições deles, seria uma transgressão do sábado. Nós temos que cuidar para não ficar olhando para a maca de um paralítico curado e não para uma pessoa que está sofrendo. Religião que considera a letra da lei e não o espírito dela, religião que não olha para as pessoas, para as suas necessidades, não é religião. Vocês sabem, de vez em quando eu digo, onde não há compaixão, não há religião. Então, os 2 grandes mandamentos que Deus deixou, amar a Deus e amar ao próximo. E aí você tem na lição os 2 grandes pecados, não é? Os 2 maiores pecados, estão relacionados também a amar a Deus e amar ao próximo. Que relação tem? Então a lição apresenta um texto, por exemplo, do Salmo 135, dos versos 15 ao 17, mais especificamente, quando as pessoas praticam a idolatria. Os ídolos das nações, diz o verso 15, são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Eu quero ler com você um texto que não está na lição, Jeremias 17, verso 27, mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Eu estou acrescentando esse texto porque há relação entre um texto e o outro. Abandonar a Deus e praticar a idolatria tem que ver com o fato de não observar o seu dia sagrado, o dia de adoração, que nos faz lembrar Deus como Criador, né? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Então nós precisamos pensar também nesta relação aí. Maior pecado contra Deus, praticar a idolatria. Mas quando Jeremias falou da possibilidade de Jerusalém ser destruída, no caso ali pelos babilônios, né? Ele apontou a desobediência à observância do sábado. Então Deus espera e quer que nós sejamos obedientes, que nós o amemos, né? E pratiquemos a sua vontade, o seu amor para com o homem. Agora, eu quero fazer com você aqui uma reflexão. Deus diz que nós devemos amar o próximo. E Isaías capítulo 10 diz, ai daqueles que decretam leis injustas. Então você pode pensar que aquele que tem o Espírito de Deus por si só tem amor, tem compaixão, tem misericórdia, socorre quem precisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus que pede que nós pratiquemos isso, já que observar a lei de Deus implica em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você sabe que, embora haja uma questão de justiça social nos dias modernos, eu não vou comparar o que a Bíblia ensina com a justiça social moderna, porque
Tem algumas nuances de diferença e eu não quero entrar nesse aspecto. Mas eu quero pensar com você que Deus estabeleceu muitas leis para que o povo de Israel pudesse se lembrar do próximo. Leis divinas que atendem diretamente à necessidade do próximo. Por exemplo, a colheita para os pobres. Levítico 19, versos 9 e 10. Lembra a história de Ruth, que foi respigar lá no campo de Boaz aquilo que ela precisava para se manter? Havia uma determinação divina que os cantos da lavoura, as espigas que caíam deveriam ser deixadas para que o próximo, para que a pessoa carente, a pessoa necessitada pudesse levar alimento para sua casa e saciar sua fome. Outra lei que envolvia também o auxílio direto às pessoas necessitadas, o ano sabático. Então, 6 anos eles trabalhavam, colhiam, mas o 7º ano a terra tinha que descansar. E as pessoas necessitadas poderiam se alimentar daquilo que era produzido naturalmente. O ano do jubileu, depois de 50 anos, a terra voltava para o seu proprietário original, certo? Não cobrar juros dos pobres, Êxodo 22, verso 25. O ano do jubileu está em Levítico 25, verso 10. O penhor, ao final do dia, deveria devolver a capa. À noite esfria muito lá em Israel, e a ordem de Deus é que aquilo que fosse dado em penhor fosse devolvido ao entardecer. Deuteronômio 24, versos 12 e 13. O segundo dízimo mencionado em Deuteronômio 14, versos 28 e 29, era para atender os pobres numa festividade especial em que os levitas também eram convidados, o segundo dízimo. O salário era pago no mesmo dia, Deuteronômio 24, versos 14 e 15. Vejam quantas leis Deus estabeleceu para socorrer as pessoas necessitadas. Era uma obrigação. Era uma imposição divina que os filhos dele olhassem para aqueles que fossem menos favorecidos. Mas vamos encerrar o estudo desta lição lembrando da parábola que é mencionada na lição, a parábola do bom samaritano. Eu quero ler algo para você que talvez você vai se surpreender. A gente considera esta história como uma parábola, um conto que Jesus fez, né? Deuteronômio não. O Desejar de Todas as Nações, página 351. O sacerdote e o levita que tinham passado de largo encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. Você conhece bem a parábola, né? Um homem foi atacado por ladrões, estava ferido no chão e passou o sacerdote, representação maior da liderança judaica, né? E não socorreu aquele homem. Ele podia usar talvez como pretexto, provavelmente foi uma reserva mental dele, Levítico 21, verso 11, e não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Então havia uma lei que o sacerdote, na Torá, há uma lei na Torá, que o sacerdote não podia encostar em um defunto. Então ele podia imaginar, não, e se aquele homem estiver morto, eu não posso encostar nele, tal, vou me contaminar. O levita também passa por ali e não socorre aquele homem. E eis que passa um samaritano. Algumas coisas chamam a atenção nos ensinamentos de Jesus, né? Quando ele curou aqueles 10 leprosos, né? Levítico 17, né? Só um voltou para dar glória a Deus. Jesus, dar glória a Deus, pense nisso. E era um samaritano. A pessoa a quem Jesus se revelou lá, São João 4, aquela mulher samaritana, quando ela falou do Cristo, ele disse, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Quanto que Jesus certamente gostaria que os líderes religiosos judaicos o aceitassem como o Messias, mas ele vai se revelar como Cristo para aquela mulher samaritana. E eis que o samaritano vê aquele homem num território judeu, provavelmente sendo um judeu, e alguns dizem se fosse o inverso, se fosse um samaritano que estivesse ali caído, provavelmente naquele contexto um judeu passasse por ali, talvez tivesse
talvez tivesse cuspido nele. E aquele homem samaritano não se importou com quem era aquela pessoa. E ele o levou, ele o socorreu, né, com azeite, com vinho, levou uma estalagem, deixou ali, se não me engano, 2 dinheiros e falou, olha, eu vou viajar, se ele precisar que pague mais alguma coisa ali, na volta eu pago o que falta. Jesus estava ensinando a respeito de quem é o próximo, né? Porque Jesus falou sobre, nessa ocasião, com aquele homem, né? E ele disse amar a Deus e amar ao próximo, né? E Jesus então fala para ele, né? Para ele faz, isso é bom, faça isso, pratique isso, né? Ele fala, mas quem é meu próximo? Jesus então conta essa história do bom samaritano, né? E Jesus ao final fala assim, ó, faz o mesmo. Age você também dessa maneira como o samaritano agiu. Quem é nosso próximo? É todo aquele que necessita do nosso auxílio. Primeiro Jesus pergunta, quem era o próximo dele? E o doutor da lei fala, olha, aquele que agiu com amor. Ele nem sequer quis mencionar que era um samaritano, por causa daquela cisão, né, entre os judeus e os samaritanos naquela ocasião. Bem, por fim eu digo para você, como disse Jesus, vai e faça o mesmo. No Salmo 146, os versos 7 e 9, eles falam sobre Deus tomando a dianteira para defender os oprimidos, os necessitados, e aí inclui viúvas, órfãos. Deus um dia vai fazer justiça. Aqueles que hoje são pobres aos olhos dos homens, são ricos diante de Deus. E Deus age, sustenta, alimenta, socorre aqueles que precisam dele. Deus envia chuva para bons e maus. Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregarem, quando eles voltaram, Jesus falou para eles assim, faltou alguma coisa para vocês? Talvez eu esteja falando para alguém que olha para a despensa e tem alguma limitação aí. Mas você que crê no Senhor Jesus, pode pensar como Davi escreveu, olha, fui jovem, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu pergunto para você, o amor de Deus faltou para você? Falta alguma coisa? Deus não tem socorrido você nos momentos mais difíceis? Se Deus assim tem feito por nós, nos trazendo a salvação e nos mantendo, religião verdadeira é nós agirmos em favor das pessoas. Cuidado. Cuidado para você não ter uma religião desequilibrada, voltada apenas para a letra da lei e não entender que a verdadeira obediência à lei de Deus envolve amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a amar ao próximo como a nós mesmos e assim mostrarmos para nós mesmos que nós amamos a Ti sobre todas as coisas. Se alguém necessitado, alguém enfrentando alguma luta, por favor, Senhor, colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus.